Gênesis capítulo 39. Semana passada nós meditamos sobre os cativeiros, a verdadeira casa do cárcere, no versículo de número 20. Hoje vamos ler o versículo 21. Você vai observar nesse versículo 3 bênçãos que cobria José. E a bênção que eu quero que cubra a minha vida, eu quero que cubra a sua vida. Neste ano de 2017. Vamos estar com você. Ele cobrir você com benignidade. E Ele te dar graça diante de todo o universo do qual você tem que enfrentar. A Bíblia diz Gênesis 39, 21. Vamos ler o 20. O Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Podemos assentar. Existe uma jornada que nós percorremos, de onde estávamos até aqui, e daqui até onde devemos chegar. E essa jornada, ela não é só de ganho. Não. Essa jornada, às vezes, Deus insere algumas perdas. E aí nós não entendemos. Você sabe o que muito dificulta? É as pessoas não conseguirem entender o trabalhar de Deus. A maneira de Deus trabalhar. José estava totalmente confortável na casa do pai, sendo o filho predileto, com todos os privilégios. Está sofrendo algum ambiente inóspito por causa dos irmãos, mas a vida dele era muito boa. Deus tinha um sonho para José, Deus tinha um plano para José. Só que José tinha que sair daquele ambiente confortável. Ele tinha que sair da barra da saia do pai. E para tirar José dali, não podia ser de uma maneira fácil ou uma maneira visível aos olhos humanos. Tinha que ser da maneira de Deus. Então a palavra do Senhor diz que Deus usou a inveja dos irmãos, porque a palavra do Senhor diz que Deus aproveita todas as coisas, para que transportasse José de onde ele estava, para o Egito. Chegando no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. E Deus prospera, e ele começa a ser o mordomo, da casa de Potifar. Estava bem agora. Ele tinha abrigo, ele tinha comida, ele tinha posição, ele era o maior. Potifar era alguém muito importante no Egito, e José era alguém muito importante na casa de Potifar. Já não estava bom? O que ele tinha alcançado, o que Deus havia dado para ele. Só que Deus queria mais. A questão é, você está fazendo um vaso de barro, e você coloca uma alça de um lado, e depois você quer colocar uma alça do outro lado. Só que não tem mais barro. Então não dá para fazer do jeito que você quer. A questão é, tinha barro para melhorar a situação? Tinha. José era capaz de enfrentar qualquer uma outra adversidade? Era. José tinha fé suficiente para continuar crendo em Deus? Tinha. A questão não são as situações que nós enfrentamos. Não são as circunstâncias que nós enfrentamos. A questão é se em nós existe capacidade suficiente para estarmos dentro do projeto de Deus. Olha para a sua vida. Você acha que realmente, quantos anos você tem? Era só isso que Deus queria para você? Só isso? Não. Agora eu vou trazer para o presente. É só isso que Deus tem para a sua vida? Claro que não. Mas o que acontece conosco é uma deformidade no relacionamento com Deus.
Muitas vezes, nós não damos certo com Deus, entende? Damos certo para sermos abençoados, socorridos, alcançarmos misericórdia. Damos certo para sermos filhos. Damos certo para muita coisa. Mas nós não damos certo para esse projeto de sucesso, de vitória, de continuidade. Por quê? Porque não existe muitas vezes em nós submissão necessária. Não existe muitas vezes em nós capacidade de abnegação, capacidade de renúncia, capacidade de entrega, de estar com Cristo, como ele diz em Lucas. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, você não está me ajudando a juntar, então você está espalhando. Nem precisa espalhar. Existem muitas pessoas que conseguem relacionar-se com Deus no âmbito de receber, no âmbito de angariar. Mas é difícil aqueles que entendem e dizem: não, peraí, eu não quero saber o que eu quero que Deus faça. Eu quero saber o que é que Deus quer de mim. O que Ele quer de mim. O que Ele quer para a minha vida. Qual é o livro que Davi escreve no Salmo 139? E o que é que ele escreveu neste livro? Pelo amor de Deus, eu quero viver isso. Eu não posso terminar os meus dias e a minha vida com este livro interminado. Eu não quero. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero estar dentro desse projeto. E não adianta nem eu nem você sairmos por aí dando murro em ponta de faca, batendo em todas as portas. Não. Nós temos que ser conduzidos. Nós precisamos ser conduzidos por Ele. Precisamos ter sensibilidade para interpretarmos a direção dEle. Precisamos ter sensibilidade para sabermos a vontade dEle, o querer dEle, a hora dEle, o tempo dEle. Para Deus não estava bom José ser o maioral na casa de Potifar. E Deus usa aquela mulher perturbada para poder fazer com que abrisse um caminho. E esse caminho não podia ser da casa de Potifar para o trono do Egito. Tinha que passar por um vale, tinha que passar por um deserto, tinha que passar por um caminho estreito. Mas não tinha importância, porque o caminhante era bom. Fala para o teu irmão: você é um bom caminhante? O caminhante era bom, José era um bom caminhante. José era alguém que confiava em Deus. E essa é a diferença. Sabe, no frigir dos ovos, a diferença toda está em nossa confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós simplesmente confiamos, tá? Nós choramos, nós sofremos, nós gememos, mas nós continuamos a confiar nele. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima derramada, por mais amarga que seja, nenhum choro de abandono, de decepção, ou de frustração, de solidão, vai tirar de nós a nossa comunhão com ele. Nós cremos em Deus, e José confiava em Deus, ele cria em Deus. Você acha que ele não sofreu? Por quê? Porque quando ele estava guardado na casa de Potifar, ele estava um tanto mais tranquilo, mas de repente ele é jogado num cárcere, ele é jogado em uma prisão, injustiçado, com todos os motivos universais para ficar revoltado, com todos os motivos para ficar triste, com todos os motivos para desistir de tudo, mas com um motivo para continuar: eu confio em Deus. Era isso. José confiava em Deus. E eu e você precisamos confiar em Deus. Porque o degrau da perda, ele existe tanto para mim quanto para você. E aí quando você está chorando, lá na sua cama, ou dentro desta igreja, ou andando para a rua, entristecido, o Senhor diz: você não está perdendo, eu estou te limpando. Aquilo que a palavra do Senhor diz em João 15, que a vara que dá fruto eu limpo. E quando a vara é podada, quando a árvore é podada, ela fica murcha. Ela fica sentida porque perdeu alguns ramos. Mas é que é para que ela ganhe força, saúde. Sabe, irmãos, eu demorei para entender esse trabalhar de Deus. E um dia eu estava orando e falando com Deus, não estava nem de joelho. Eu estava em frente ao local onde ficam os pentes e as coisas. E eu virei-me do espelho e fui pegar o pente.
Então pensei e falei, Deus, eu perdi. O Senhor diz, não, você não perdeu. Isso é um livramento. Para que você chegue onde eu quero que você chegue. Eu preciso tirar isso. Eu preciso limpar. Naquele momento, meu coração ficou consolado, mas continuou triste. Sabe, irmãos, se nós fôssemos um pouco mais sensíveis para ouvirmos a voz do Senhor, para entendermos que tudo na sua vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. E às vezes você chora, e às vezes você fica triste, e às vezes você sente, e às vezes é um abandono, e às vezes é um susto, e às vezes é uma situação, e você fala, Deus, por que eu tive que passar por isso? Deus, por que eu tenho que estar passando por isso? E nós não entendemos. Em 2017 teremos episódios das nossas vidas, dos quais nós iremos indagar, Deus, por que eu tenho que estar passando por isso? Mas é para que nós sejamos limpos. Às vezes nós temos que abaixar um pouquinho, para que consigamos força, para podermos dar um salto maior ainda, para termos o quê? Esse impulsionar que nos alavanca e nos lança para frente. Às vezes a diminuição de Deus é para o aumento, e às vezes Deus faz isso, e às vezes a gente não entende. E às vezes você ou eu abrimos o nosso coração para indagações, questionamentos, revoltas, e nós não entendemos como Deus trabalha. Eu queria que você olhasse um pouquinho para trás e você observasse uma vitória sua, e você observasse um êxito, e você observasse um crescimento. Vê se antes não houve uma perda, não houve um susto, não houve uma situação inadequada, não houve uma situação de medo, de insegurança. Olha, eu desafio você a encontrar qualquer êxito na sua vida, se o antes não foi uma situação insegura. Essa é a maneira que Deus trabalha. Só que nós precisamos entender isso. Eu sei que na hora que você está passando é muito difícil, porque eu também sou humana. Você não tem onde segurar, você não tem onde se firmar, e naquele momento você só tem um lugar para olhar para o alto. E você olha e diz, Senhor, socorro. Aí você diz, Senhor, o Senhor entendeu? Socorro. Socorro. Por quê? Porque é a única maneira, a única palavra que nos vem aos nossos lábios, que vem à nossa boca. Senhor, socorre-me, porque eu não vou dar conta. E é nesse momento que nós aprendemos lições imprescindíveis para a nossa vida. Você acabou de cantar uma canção, Senhor, leva-me ao mais profundo, para que a minha fé seja mais forte. E hoje, certamente, depois de alguns desafios, depois de alguns degraus de perda, sua fé é mais forte, você é mais forte do que antes. É ou não é? Por que temos que passar por algumas situações dessas? Por causa da nossa formação. Porque Deus, o grande interesse dele é a formação do meu e do seu coração. A Bíblia fala sobre 3 condições que José chega na prisão. Deus estava com ele, a benignidade de Deus o cobria e ele estava cheio de graça. Não foi? Leia de novo no versículo 21. O Senhor estava com José, a benignidade de Deus cobria e ele estava cheio de graça. Deus deu graça a ele. Qual a importância de você ter a certeza que Deus está com você? Imprescindível, porque somente quando Ele está com você é que a benignidade dEle te cobre. E que a graça dEle vai adiante de você, dando flexibilidade, dando volúpia, dando situações favoráveis. Eu quero ler com você em Romanos 8, 28. Vai lá comigo. Você já conhece esse versículo e eu sei disso. Mas eu quero lê-lo com você. Diga comigo, todas as coisas são sujeitas ao trabalhar das mãos de Deus. Ele usa todas as coisas para nos ensinar. Ô pastora, e quais são os instrumentos de Deus? Depende.
Por exemplo, a dona de casa, ela limpa o fogão todos os dias. E o que ela faz? Ela passa a sua bucha com o seu detergente. Mas e quando ela quer desencardir o fogão, o que ela passa? Um desengripante, não é verdade? Alguma coisa mais arrojada, mais forte. Qual é a sujeira que Deus tem que limpar em você? É a diária? Então são coisas cotidianas. É algo muito enrustido. É algo que virou uma escravidão, um grilhão. Então tem que ser algo bem forte. Por isso a necessidade de nós sempre estarmos facilitando as coisas para Deus. Diariamente o seu coração aberto para a palavra, diariamente os seus esforços em procurar mudar. Por quê? Porque existem coisas que Deus vai fazer, faça chuva ou sol, na minha e na sua vida, e custe o que custar. E se ele precisar usar qualquer tipo de ácido para arrancar aquela sujeira, ele vai arrancar. Porque o que ele quer é nos vir o quê? Limpos. Ele vai fazer, porque nós somos dele. Chamados para sermos justificados e glorificados. Ele vai fazer custe o que custar. Então, se nós facilitarmos as coisas nas nossas orações, adoração, consagração, jejum, abnegação, renúncia, produtividade na palavra, facilita para mim, facilita para você. O que diz aí? Todas as coisas. Você sabe disso? Paulo diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Por que juntamente? Porque não são só as coisas. É a palavra, são os anjos, é o Espírito Santo, são todas as coisas. Então os acontecimentos da vida é só um fator que ele vai usar para quê? Para contribuir para quê? Para o bem. Meu bem, eu amo a Deus, você ama a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você. E Ele vai usar todos os acontecimentos dos invejosos, os acontecimentos dos presidentes, os acontecimentos do país, para poder trabalhar para o meu benefício, para o seu benefício, para que nós sejamos a imagem de seu Filho. Diga glória a Deus. Agora eu quero que você vá comigo em Eclesiastes. Vai lá comigo. É muito importante nós entendermos algumas regras sobre algumas lições da vida. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7, versículo de número 14. Houve no ano de 2016 muitos dias felizes, tanto para mim quanto para você. E naqueles dias nós desfrutamos. Mas também temos que considerar que a vida não é feita apenas de dias felizes. Esses versículos que eu vou ler com você em Eclesiastes e Isaías, são versículos de sabedoria pessoal. De pessoas que buscam ser inteligentes para com a vida, para que consigam um melhor resultado. A Bíblia diz assim em Eclesiastes capítulo 8, capítulo 7, versículo de número 14. No dia da prosperidade, goza, desfruta do bem. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia que as coisas estão boas para você, desfruta. Mas quando vier os dias maus, considera. Considera. Seja inteligente, analisa, pesa, examina. Seja sóbrio. Por que existe essa palavra-chave que diz considera? Tem faltado aos crentes consideração. Espera aí. Está sofrendo hoje, mas alegrou ontem, vai alegrar amanhã de novo. Está sofrendo com um problema, mas tem 9 coisas boas. Está passando uma fase difícil, mas tem muita coisa boa na sua vida. Consideração. Nós precisamos aprender a termos consideração. Por quê? Satanás tem
trazido tanta ignorância para a mente dos crentes, que os crentes têm ficado, o quê? Tapados, olhando apenas aquilo que falta, olhando apenas aquilo que ele quer, olhando apenas aquilo que ele gosta, esquecendo das obras de Deus, esquecendo das coisas boas que Deus tem feito. O que o escritor diz? Gente, vamos considerar, vamos analisar, vamos observar, vamos ser racionais, vamos ser diligentes. Peraí, não está tudo estragado não, não está tudo ruim não, ainda há bênção na minha vida, ainda há bênção na sua vida. Nós não podemos descaracterizarmos as obras de Deus em nome de uma situação que está difícil. Nos bons dias, desfruta. Mas nos dias ruins, para que ficar irado, nervoso, perturbado, parecendo que está endemoniado? Para que isso aí? Considera que Deus tem sido bom para você, que Deus tem sido misericordioso, e Ele tem estado com a sua vida, não importa os dias, se é um bom dia ou um dia ruim. Ele tem estado com você, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua sorte. O porquê José esteve bem naquela prisão? Porque Deus estava com José. Não importa a situação em que eu enfrente ou que você enfrente, Deus está com você. Por quê? Por quê? Porque você o ama. E porque Ele te ama. Deus está com você. Agora, Satanás quer que você olhe em direção errada. Satanás quer que você valorize o que é desprezível e despreze o que é valoroso. O que é valoroso é a presença dele na minha vida. Ele está comigo, eu estou chorando, mas Ele está comigo. Eu estou sofrendo, Ele está comigo. Eu estou sem saída, mas Ele está comigo. É isso que vale, isso que funciona para mim que sou crente, para você que é crente. Agora, o que Satanás quer que ele vá fazer com os ímpios, comigo não, com você não. Considera. Tenha consideração pelos dias da sua vida. Seja inteligente ao passar por situações difíceis e analise. Diga amém. Versículo 16. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque... Por quê? Não, porque é o seguinte, eu não plantei para isso, porque é o seguinte, eu não fiz para merecer, porque é o seguinte, eu sou correto, eu sou fiel. Não sejais demasiadamente justo. Não sejais demasiadamente sábio. Não, porque eu sei o que fazer agora. Tem hora que eu não sei o que fazer. E é assim que Deus quer, porque Ele quer que eu o ouça. Ele quer que eu aprenda aos pés dEle. Não sejais demasiadamente sábio. Não, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei a maneira que eu vou fazer. Sabe, mas deu errado, então não foi de Deus. Que sabedoria é essa que trabalha para a destruição da sua vida? Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. O sabichão, que sabe tudo, que pode tudo, que tem direção de tudo, que tem visão de tudo. Todos os dias eu e você temos que estar aos pés dele, dizendo: me ensina, me mostra, fala, me ensina, me ajuda, me dá direção. Fala comigo, mostra para mim. Me convence, me ajuda, me dá direção todos os dias. Agora existem aqueles que são demasiadamente justos, que se baseiam em suas obras, em suas práticas, e quando passam por uma situação difícil, eles se tornam rebeldes, ficam indignados. Seja flexível, senão você vai destruir você mesmo. Não, mas peraí, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo ninguém, eu não leso, eu não prejudico ninguém. Ué, mas porque você é honesto, você não pode passar por um vale, você não pode passar por um deserto. Não sejais demasiadamente justo, não sejais demasiadamente sábio, porque tu destruirás a ti mesmo. Essas considerações não podem funcionar neste momento e nessa hora. Quero ler o versículo de número 8. Esse é bom. Se você estivesse lá na prisão com José,
Você poderia ler esse versículo para ele. Ou ele leria para você. O que está escrito no versículo 8? Melhor é o fim do que o... Melhor é o... Do que o... Tá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você está no princípio de um vale, no princípio de um deserto, no princípio de uma mudança. É difícil mesmo, meu irmão, é difícil mesmo. Não vou falar para você que é fácil, não vou falar para você... Não, é difícil mesmo. Só que você tem que chegar no fim. Melhor é o fim do que o princípio. O princípio é difícil. Todo princípio é difícil. Todo início é difícil. Só que você não chega no fim se não tiver fé. Você não chega no final se você não tiver força para isso. Todo princípio é difícil. Todo princípio é difícil. Ali você vai ser provado, ali você vai aprender a crer, ali você vai ficar desanimado, vai receber socorro, ali você vai, e Deus vai também, e Deus vai se fazer presente, e ali. Aí ele diz ainda assim para terminar, melhor é o paciente de... O que é uma pessoa paciente de espírito? Explica para o seu irmão aí do lado, do que o altivo de espírito. Uma pessoa paciente de espírito é uma pessoa que crê em Deus, que confia em Deus. Ah, pastor, uma pessoa paciente de espírito é aquela que tudo está de boa. Está tudo caindo em cima dele, ele fala, fica tranquilo. É esse o paciente. Porque tem gente que acha que é isso. É ou não é? Está dizendo que ele é paciente de espírito, que dentro dele as coisas estão totalmente organizadas. Existem obras, existem feitos. Ele não está de braço cruzado. Paciente de espírito não é aquele que espera a casa cair em cima da cabeça dele para ele perceber que tinha rachadura. Não! O paciente de espírito é aquele de obras, é aquele que trabalha, aquele que é arrojado, aquele que vai, aquele que tem projeto, que tem propósito. Mas aqui dentro dele as coisas estão totalmente organizadas. Ele tem fé, ele tem projeto, ele tem ousadia, ele tem ânimo, ele tem destreza, ele tem tudo. Está tudo organizado aqui dentro. Então ele sabe, porque ele vai fazer a parte dele e Deus vai fazer também a dele. Por isso que ele é paciente de espírito. Diga glória a Deus. Agora Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O coração de José era sábio, ele sabia que era tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Pastora, faz 3 anos que eu estou nesse tempo aí. Ó, Deus está... O barro é bom. O barro é bom. Faz 2 anos que eu estou... O barro é bom. Que bom, Deus... sabe com quem pode contar e com quem ele está trabalhando. É ou não é? Quem são os mais amassados, quem são os mais esmagados são os servos. E os projetos maiores de Deus são os que custam mais tempo, que custam mais abnegação, que custam mais renúncia, que custam mais material humano. Tempo e juízo. Continuando, a Bíblia diz assim, porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porque a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Eu quero que você vá comigo em Isaías 43, vá lá comigo. Diga para o seu irmão, o Deus das pontes. Agora diga, não é o meu Deus. Meu Deus não é Deus de pontes. Meu Deus é um Deus que diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Tem crente que está atrás do Deus das pontes. Meu Deus não é um Deus que faz pontes. Meu Deus é um Deus que me ensina a andar sobre as águas, ou então abre as águas para que eu passe. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 43, versículo de número 2.
quando passares pelas águas. Eu vou te dar uma novidade, você vai ter que passar pelas águas. José tinha que passar pela prisão, era o caminho para o trono. O caminho para o sucesso, qual é? Trabalho, suor, luta, fé. Esse é o caminho para o sucesso. Por quê? Porque nessa jornada nós vamos ser limpos de tudo aquilo que Deus vê que tem que ser limpo. Qual é o caminho? Qual é a jornada para o êxito? Às vezes você sente que não vai dar conta. Então você está no jeito. Você sente que você não vai dar conta, você sente que você não vai conseguir, você sente que o negócio é maior que você. Então, isso tudo é para que você o busque, isso tudo é para que você confie, isso tudo é para que você se entregue, isso tudo é para que você crie uma estrutura, para que quando chegar lá em cima consiga fazer o que tem que ser feito. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. O nosso Deus é um Deus que nos permite passar pelas águas. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você crê nisso? O Senhor fala aqui sobre duas temperaturas, água e fogo. Lembra aquela história do ferro para ser forjado? Fogo, bate, 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 água. Qual o estágio que você está? Fogo, bate, 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 água. Já viu o crente quando ele faz assim, ó? Você tem que sair até de perto, senão sobra algumas queimaduras para você. É ou não é? É um fumaceiro. Eu vou, porque eu não aguento. Porque é o seguinte, Deus, se o Senhor não fizer, é porque eu... Você tem que sair de perto. Se você não sair de perto, você se queima. Aí vai de novo no fogo. O Senhor coloca no fogo, aí fica vermelho, vermelho, vermelho. Parece que vai explodir. Aí vem as marteladas e bate, bate, molda. Aí põe na água. Aí você sai de perto. Se você não sai de perto, a coisa fica feia pro teu lado. Por quê? Porque são as temperaturas que Deus trabalha conosco. Fogo e água. Fogo e água. Fogo e água. Para nos moldar. Para que sejamos hábeis para aquilo que temos que alcançar. Considera. Fala assim para o teu irmão. Considera. A coisa não é tão ruim quanto parece. Não é tão terrível assim não. É ou não é? Dá para melhorar. Se você se esforçar um pouco mais. Se eu me esforçar um pouco mais. Porque eu quero que a coisa melhore por si mesmo. Você vai lá, fertiliza um jardim lá na sua casa. Pega uma terra lá, arranca um pedaço de cimento lá e fertiliza. Põe adubo e tal. E deixa lá para você ver o que vai acontecer. Erva daninha. Não vai nascer uma flor. Não vai nascer nada raro, caro e precioso. Só vai nascer porcaria. Se eu fizer melhor, se eu semear, se eu plantar, se eu investir, se eu fizer. Agora eu quero fruto sem plantar. Eu quero cores sem plantar. Não vai ter. Não vai. Então eu preciso melhorar. Se eu melhorar as coisas vão ficar melhores. Olha que coisa profunda. Isso é uma filosofia profunda. Olha que coisa maravilhosa. Gente, como que nós não descobrimos isso antes? Você viu que filosofia poderosa é essa? Como que é mesmo? Se eu melhorar as coisas vão melhorar. Olha, gente, você tem que escrever um livro. O livro tem 300 páginas, no meio tem essa frase, pronto. Se você melhorar um pouquinho como pessoa, se você investir, se você ser mais flexível, se você considerar, se você analisar, se você fizer um pouco mais, claro que as coisas vão melhorar. Olha o que o Senhor Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. É isso que nós precisamos aprender a fazer. O tema da mensagem é um degrau chamado perda. É normal nós passarmos por situações que nos inspiram medo, insegurança, mas é um degrau que eu tenho que passar, eu tenho que enfrentar, e ali você se sente a pessoa mais diminuta da terra, a pessoa menos, sente um monte de coisa, e de repente você percebe que as coisas que você sente vão passando, e que você vai tendo uma clareza, uma lucidez, e as coisas vão melhorando. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim que Deus estende a benignidade sobre José.
sobre quem Deus estende a benignidade. Vá comigo em Gênesis 45, vamos ver um pouquinho esse homem. Deus se mostra benigno para aquele que é benigno. Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa benigna? Sabe o que é uma pessoa benigna? É uma pessoa perdoadora, uma pessoa indulgente, que perdoa, voluntária, uma pessoa de fácil relacionamento, de flexibilidade. Dá uma olhada quando ele encontra com seus irmãos, qual foi a fala dele? Ele olha para os irmãos e diz assim, gente, vamos parar com isso. Não foram vocês que me venderam para cá, foi Deus que me enviou. Pessoas benignas enxergam que não é o outro que vai solucionar o problema dele, mas que Deus está trabalhando com ele. Pessoas benignas sabem que Deus está moldando, transformando, melhorando ele como pessoa. Ele não diz, você me magoou, você me ofendeu, você me abandonou, você me deve. Não, ele sabe que Deus está trabalhando para melhorá-lo, para purificá-lo, para transformá-lo numa pessoa melhor. Ele não tem maldade no coração, ele não fica atribuindo ao próximo, ele não fica responsabilizando o outro da sua miséria, do seu sofrimento, não. Assim, versículo 8 do capítulo 45, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim. Ele queria a família dele perto dele. Tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, tuas ovelhas, vacas, tudo que tens. E ali, sustentarei quem me vendeu? Não. Ele já tinha considerado, já tinha compreendido. Ele diz, eu quero sustentar vocês. Porque existem ainda anos de seca. Eu quero sustentar. Olha o coração desse moço. Teu propósito para 2017, Deus, eu quero um coração benigno. Eu não quero mais ter um coração maldoso. Eu não quero mais ter um coração, Deus, que é um coração malicioso, que é um coração que grande parte dos pensamentos e dos sentimentos é para o mal. É sempre um questionamento, é sempre uma pulga atrás da orelha, é sempre não. Aí ele diz assim, eu sustentarei, porque haverá ainda 5 anos de fome. Versículo de 12, eis que os vossos olhos, os olhos do meu irmão Benjamim, veem que é a minha boca que vos fala. E aí depois ele abraça o irmão e abraça os outros irmãos e chora. A Bíblia diz, e Deus estendeu a benignidade sobre José, porque ele era um homem benigno. Existem algumas conquistas para nós que somos crentes. E uma delas é nos tornarmos benignos. Não suspeite mal. Qualquer coisinha você já fica machucado, ferido. Você precisa melhorar essa constituição da sua vida. Você precisa melhorar para não ser mais tão infantil. Qualquer coisa que não sai do jeito que você gosta, ou que você vê que você está ficando para trás, você já fica sentido. Paulo, a única coisa que Paulo diz sobre os sentidos, tenhamos os nossos sentidos exercitados para julgarmos o bem e o mal. Crente só fica assim, fica sentido por qualquer coisinha, ressentido, magoado, ferido, chateado. Tem uma trajetória, uma história para cumprir. Está chateado, está triste, está sentido. Dobra o joelho no chão, ora, fala com Deus, derrama diante dele tudo aquilo que está dentro de você. Pronto, acabou. É ou não é, irmãos? Por que José era coberto de benignidade? Porque ele era benigno. Não suspeitava mal, não tinha rancor, não tinha amargura, não tinha nada dentro do coração dele que pesava, nada dentro do coração dele que acelerava ou que fomentava qualquer situação indigna. Outra coisa foi a graça. A Bíblia diz que José teve graça. Você sabe o que é graça? Pergunta para o seu irmão. O que é graça?
Graça é o contrário de embaraço. Pessoas embaraçadas do lado de dentro, que tem toda essa consistência ruim, não consegue ter graça. A graça é o óleo. É o óleo que existe sobre minha vida e sobre você. E qualquer circunstância você não permite se embaraçar. Você anda, você caminha. Isso é graça. Graça para amar, graça para perdoar, graça para considerar, graça para entender. Isso é graça. É o empréstimo dos olhos de Deus aos nossos olhos. Em olharmos para alguém e dizer, não, ele não fez por mal. Não, isso aí não é nada. Não, isso aí é para o meu melhor. Eu sei que é para o meu... Isso é graça. Agora tudo embaraça, tudo é ferro e fogo, tudo é da sua maneira, tudo é... Pelo amor de Deus, precisa graça. Precisa graça. Tem crente que não tem a graça de Deus. Ele não tem a graça de Deus, ele não tem flexibilidade, ele não tem essa volúpia de desembaraço. Em tudo ele se prende, em tudo ele se amarra. Tudo. Ele ouve uma coisa e se embaraça, e fica magoado, e fica... Que isso, meu irmão? Nós precisamos orar a Deus, Senhor, nos dê graça. Porque eu tenho uma jornada para percorrer. Eu tenho uma vida para construir, eu preciso ter graça de Deus. De 0 a 10, qual o número que você dá para a sua graça? Você olhar para a sua jornada. Qualquer coisa se embaraça, qualquer coisa já estraga seu dia. Meu dia tem um nome, o construtor dele é o Messias. Qualquer coisa já te chateia, qualquer coisa já te deixa emburrado, qualquer coisa já te aprisiona, qualquer coisa já não está igual. Falta a graça de Deus. Senhor, me dê da tua graça. Eu quero ter essa volúpia, essa desenvoltura, essa flexibilidade, essa voluntariedade para ir, para caminhar, para percorrer, para ir avante. Qualquer coisinha já é uma mosca. Qualquer coisinha já é uma raposinha que vai ali e vai fomentando, e aí já pronto, que isso? Pastora, mas qual é o problema de eu não ter graça? Tem algum prejuízo? Todos. Quando você tem graça, até no problema, no vale, na situação, fica tudo mais fácil para o seu lado. A Bíblia diz que Deus deu graça a José e ele foi favorecido pelo carcereiro Mor, que o colocou acima de todos os prisioneiros. Até na cadeia ele era chefe. Por quê? Por causa da graça. Quando você passa por uma situação difícil, a graça, ela não permite com que você fique embaraçado. Ela causa uma situação que ela te lança para frente. Você não se embaraça, não se amarra. Você não se prende. Você não fica dando ouvidos àquilo que você ouve. Você não fica dando visão àquilo que você enxerga. Você está aquilo que está dentro. Deus está comigo. A benignidade dele me cobre. E o Senhor, eu preciso de graça, de graça, de graça, graça. Favor. Uma pessoa te faz uma coisa. Tá. Aí você acha que foi ela. Não, foi Deus. Deus que permitiu para te ensinar alguma coisa. Não importa que coisa é. Deus ensinou. Tá, vai aproveitar aquilo. Isso é graça. Essa compreensão é graça. Aí você entende que todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Amém. Então vamos fazer isso aqui. Aí você pega e você fica ressentido com essa pessoa. Você fica magoado com essa pessoa. Faltou o quê? Graça. O que vai acontecer? Ao invés de você ter uma jornada, você tem o quê? Um grilhão, uma cadeia. Precisamos de graça, meu irmão. 2017 está aí, ó. E você precisa de graça. Para não se embaraçar, para não se aprisionar. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, porque Deus dá graça ao humilde. Toda vez que você se aprisiona, é puro soberba. Toda vez que você cria um grilhão, você se embaraça em uma situação, soberba. Porque a humildade, ela te deixa livre para percorrer. Ela te dá asas para você voar como de águia. Deus dá graça ao humilde. O humilde consegue. Diga para o seu irmão, o humilde consegue. O humilde vai chegar lá, custe o que custar. Não importa os vales, os montes, não importa os desertos. Ele vai chegar.
conseguir. Por quê? Porque ele tem humildade, Deus vai lhe dar graça. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. O tema da mensagem é um degrau chamado perda. Poderia ser a bênção do perder. Às vezes você não tem o que gostaria e nem vive como quer. Quem sabe você está passando por esse degrau. E Deus está falando comigo e com você. Dizendo, eu estou contigo, te cubro de benignidade e te dou graças. Te dou graça para você não se embaraçar, para você amar, perdoar, liberar. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quem sabe você tem mágoa de alguma pessoa nesta noite? Mágoa de um irmão, de um parente, de um primo, prima, tio, tia, sogro, sogra, mãe, pai. O Senhor está dizendo para você, você está amarrado espiritualmente. Porque a amargura, ela paira no coração dos arrogantes e dos soberbos. E a soberba precede a ruína. Toda pessoa soberba trabalha para sua própria queda. O que essa pessoa fez para você? Deus não tinha o controle? Claro, pastora, Deus é soberano então. Deus permitiu que isso acontecesse para moldar você. E agora você vai transformar uma obra de Deus num grilhão? Não. Eu queria que você liberasse essa pessoa agora em nome de Jesus no seu coração. E dissesse, Deus, eu estou perdoando agora. E você dissesse o nome dessa pessoa. Eu não quero criar embaraços, eu não quero atrapalhar a minha vida, eu não quero trazer maldição para mim. A palavra diz, Deus, que o Senhor dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. O Senhor se afasta do orgulhoso. E o rancor paira no coração do orgulhoso. Se você foi ofendido, não importa. Se você ficou triste, não importa. Tudo estava debaixo do controle do Senhor e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está te podando. Fala com Deus. Pai, que toda mágoa, todo ressentimento que existe aqui nesta noite, que nós não possamos, Deus, entrar em 2017 com esse histórico. Somos filhos do Senhor. Tua palavra diz, amai os vossos inimigos. E nem inimigos nossos são, Senhor. Nem inimigos são. Pai, queremos estar cobertos da tua benignidade, queremos ter graça. Se você não tem podido perdoar, peça graça a Deus. Peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Peça graça. Diga nesta noite, Senhor, eu estou perdoando. Diga o nome dessa pessoa. Senhor, eu libero, Pai, em nome de Jesus. E eu digo, Senhor, que o Senhor vai usar, está usando essa ofensa para me polir, para me melhorar, para me moldar, Pai. Eu creio nisso, porque a Tua palavra é quem diz, Deus. Então, em nome de Jesus, no meu coração não há lugar para angústia, não há lugar para amargura. Deus, eu quero ter um coração benigno para estar coberto da Sua benignidade, para que eu conte com a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero esquecer o passado. E eu quero entender, Deus, que a perda, Pai, é um livramento do Senhor para mim. Eu não estou perdendo, o Senhor está me libertando, Pai. E eu quero entender isso. Quando o ramo é podado, o Senhor poda o ramo para que ele dê mais fruto. Então eu creio que toda a poda do Senhor na minha vida, que eu tenho como perda, Pai, isso não é uma perda, é uma poda. E o Senhor está podando para minha edificação. E o Senhor está podando para minha melhoria, Pai. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé, coloque a sua mão no seu coração. E eu quero que você diga assim comigo, meu Deus, eu quero ser inteligente. Eu quero considerar os acontecimentos da minha vida. Eu quero ter graça, ser flexível, saber manobrar a situação
não olhar e ser demasiadamente justo ou sábio. Deus, quebra toda arrogância do meu coração. Por quê, Pai? Eu ainda continuo às vezes com essa arrogância, me colocando em uma situação perigosa. Não permita, Senhor. Às vezes eu digo, comigo não. Não permita, Pai. Em nome de Jesus, a tua mão é sobre mim, o teu Espírito é sobre mim. Então eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a tua benignidade me cobre e a tua graça vai adiante de mim. É sobre a minha vida, fazendo os meus dias difíceis possíveis de serem vividos, cheios de alegria e de graça. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor governe sobre o meu coração, para que os meus dias difíceis se tornem dias agradáveis, como os de José, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que você levante a sua mão para o alto. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno que vem semeando no seu coração amargura, rancor, ressentimento de pessoas, embaraço, fazendo com que você fique embaraçado com coisas pequenas, com conversações, que o Senhor repreenda agora toda a situação maligna e que o Senhor Jesus possa te dar convicção de que Ele está com você, de que Ele está te cobrindo de benignidade e que a graça dEle que mobiliza o seu coração e que a graça dEle que te faz perdoar e que a graça dEle que te faz ser grato por tudo possa ir adiante de você, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.